Vale Notícias. Estamos começando mais um Vale Notícias. Obrigado a todos que estão na audiência da Vale Rádio Web. Vale Notícias. Regina Duarte diz sim a Bolsonaro e assumirá a pasta da Cultura. Apesar da sinalização positiva da atriz, a data para oficializar ainda não foi divulgada e a nomeação depende da publicação no Diário Oficial da União. Repórter Camila Costa. O casamento de Regina Duarte com o presidente Jair Bolsonaro sairá do papel. A atriz aceitou o convite de Bolsonaro para assumir a Secretaria de Cultura do governo. Ela assume a vaga deixada por Roberto Alvim, demitido após fazer discurso com referências nazistas. Apesar da sinalização positiva da atriz, a data para oficializar ainda não foi divulgada e a nomeação depende de publicação no Diário Oficial da União. Regina terá pela frente a missão de atuar na formulação de políticas, programas, projetos e ações que promovam a cidadania por meio da cultura. O setor audiovisual e a Agência Nacional do Cinema, a Ancine, estão sob o guarda-chuva da Secretaria, assim como o Programa Nacional de Cultura, o Programa de Incentivo à Leitura, o Programa de Cultura do Trabalhador e o Programa Nacional de Apoio à Cultura, instituído pela Lei Rouanet. Embora não tenha sido oficialmente nomeada, na semana passada, Regina convidou a atual secretária de Diversidade Cultural, Jane Silva, conhecido como Reverenda Jane, para o cargo de secretária adjunta da pasta. A Secretaria Especial da Cultura foi criada em janeiro de 2019, quando Bolsonaro extinguiu o Ministério da Cultura. Em nota, a Rede Globo de televisão afirmou que a emissora e Regina Duarte estão negociando o fim da relação contratual, em função da decisão da atriz de aceitar o convite para ocupar o cargo no governo. Reportagem Camila Costa. Boi gordo começa nesta quinta-feira, dia 30, com preço em queda. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial teve queda de 1,49% e o produto é negociado a R$ 7,94. Na informação, repórter Jalila Arabi. A cotação da arroba do boi gordo começou a quinta-feira com baixa de 1,90% no preço e o produto é negociado a R$ 186,10 em São Paulo. Em Goiânia, o produto é vendido à vista a R$ 175,50. Já em Barretos e Araçatuba, em São Paulo, a arroba é comercializada a R$ 187. O preço do quilo do frango congelado sofreu variação negativa de 2,05% e o produto é vendido a R$ 4,78. O preço do frango resfriado também teve variação negativa de 4,49% e a mercadoria é comercializada a R$ 4,47. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial teve queda de 1,49% e o produto é negociado a R$ 7,94. Em Minas Gerais, o suíno vivo é vendido a R$ 5,66. No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 5,16. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Jalila Árabe. Café, açúcar e milho em baixa nesta quinta-feira, dia 30. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho registrou queda de 0,71% e é negociada a R$ 51,54. Na reportagem Jalila Arabi. A saca de 60 quilos do café arábica começou a quinta-feira com baixa de 1,03% no preço e é vendida a R$ 471,06 na cidade de São Paulo. O café robusta também apresentou baixa de 1,99% no valor e a saca é comercializada a R$ 299,80 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal apresentou desvalorização de 0,05% no preço e o produto é vendido a R$ 76,21 em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos sem impostos caiu 0,07% e a mercadoria é comercializada a R$ 76,40. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho registrou queda de 0,71% e é negociada a R$ 51,54.
Em Campinas, em São Paulo, o produto teve baixa de 0,86% no valor e a saca é comercializada a R$ 50,76. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 46. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 43. Em Barreiras, na Bahia, o preço à vista é R$ 47,50. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Jalila Árabe. 6 em cada 10 pequenas empresas não sabem como se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Informação é de pesquisa do ICTS Protivit, que aponta ainda que mais de 70% delas não têm controle sobre os dados que possui. Na reportagem de Alana Araújo. Empresas e governo têm até 6 meses para se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados, que regulamenta o uso de dados no Brasil. Segundo a pesquisa da ICTS Provit, cerca de 58,3% das pequenas empresas não estão preparadas para a mudança e mais de 70% não têm controle sobre os dados que possui. De acordo com as determinações da Lei Federal que deve entrar em vigor em agosto, haverá uma mudança na forma de funcionamento e operação das empresas ao estabelecer regras sobre coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais. Nas empresas, o funcionário terá o direito de saber, por exemplo, quantas pessoas veem a sua folha de pagamento e por quê. Já os clientes poderão entrar em contato com qualquer empresa ou órgão público e perguntar que dados detém, que uso fazem e quem os acessa. Se o usuário quiser apagar algum dado ou torná-lo anônimo, também poderá pedir. Além disso, será obrigatório criptografar os dados armazenados para que, na ocorrência de um vazamento, não seja possível lê-los. Quem não cumprir as regras está sujeito a multas que podem chegar a R$ 50 milhões. Reportagem Alana Araújo. Vale Notícias. Propaganda também é conteúdo. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie em web rádio. É rádio, é internet, é mais comunicação para sua marca, serviço ou produto. O rádio na internet já é uma realidade e você precisa acompanhar as novas tendências de propaganda. Anuncie em web rádio, uma iniciativa do Encontro de Profissionais de Web Rádios Brasileiras e uma realização da Na Mosca Produções Audiovisuais. Vale Notícias. Futebol. Nenê marca golaço e Tricolor vence o primeiro Fla-Flu de 2020. Palmeiras e São Paulo vencem no Paulistão. O repórter Paulo Henrique nos passa essa informação. O Fluminense venceu o Flamengo por 1-0 com um golaço de calcanhar de Nenê e continua 100% em 2020. O Mengão sofreu a primeira derrota do ano. Nesta quinta, o Botafogo recebe o Resende no Engenhão, às 7h15 da noite. Mais tarde, às 9h30 da noite, o Gigante da Colina enfrenta a Cabo Friense em São Januário. No Paulistão, o Palmeiras bateu o Oeste por 4-0. Destaque para o William Bigode, que fez barba, cabelo e bigode e marcou 3 gols na partida. O São Paulo venceu a Ferroviária por 2-1 e lidera o Grupo C da competição. Hoje, às 7h15 da noite, o Santos enfrenta a Inter de Limeira na Vila Belmiro. O Corinthians não terá vida fácil. O Timão vai até Campinas e pega a Ponte Preta, às 9h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. Pelo Campeonato Mineiro, o Atlético ficou no 0-0 com o Coimbra. No Paraná, o Coritiba empatou por 1-1 com o Operário, no Couto Pereira. Hoje, Atlético e Cianorte jogam no interior do estado. O jogo será às 8 da noite. Pelo Campeonato Gaúcho, o Inter teve que suar a camisa para vencer o São Luís por 4-3. Nesta quinta, o Grêmio encara o São José, às 9h30 da noite, na Arena. No Campeonato Goiano, o Goiás venceu a Anapolina por 3-1. O Atlético Goianiense goleou o Anápolis por 5-1. Pelo Campeonato Baiano, o Tricolor de Aço venceu seu xará, o Bahia de Feira de Santana, por 1-0. No Campeonato Cearense, o Ceará estreou na competição com um empate por 1-1 com o Ferroviário. Reportagem Paulo Henrique Gomes.
China tem 170 mortes por coronavírus e 7.700 casos. A OMS, Organização Mundial de Saúde, se reúne para avaliar a urgência. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, nos dá essa informação. A França tem 5 casos confirmados de coronavírus, 4 em Paris e 1 em Bordeaux, no sudoeste do país. 2 pacientes respiram por aparelhos. A 5ª pessoa diagnosticada com o vírus é a filha de um turista chinês de 80 anos que se encontra em estado grave. O caso do idoso foge dos critérios de diagnóstico da Organização Mundial da Saúde. Ele contraiu a doença a 350 quilômetros de Wuhan, epicentro da epidemia. Hoje, um primeiro avião militar francês com médicos a bordo decolou de Paris para Wuhan para repatriar 200 franceses sem sintomas da doença. Pouco a pouco, a epidemia isola a China do mundo. Já são 170 mortos e mais de 7.700 casos confirmados no país. A OMS faz uma nova reunião extraordinária nesta quinta-feira para determinar se a epidemia constitui uma urgência de saúde pública global. Da RFI em parceria com a Rádio Agência Nacional. Preso suspeito de fraude contra a Previdência Social no Amapá. Sayonara Moreno, na reportagem. Um homem foi preso nesta quinta-feira em Macapá, capital do Amapá, durante a Operação Centimanos da Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal. Ele era alvo do mandado de prisão por ser suspeito de aliciar clientes para participarem de organização criminosa que aplicava fraudes ao sistema previdenciário. Todos os envolvidos são investigados por fraudes à Previdência Social no estado do Amapá. Segundo a PF, esta etapa é uma continuação de outra operação, a Extunc, deflagrada em 2016. De lá até agora, as investigações miram na existência de uma organização criminosa composta inclusive por servidores públicos. A suspeita é de que o grupo fraudava o auxílio reclusão de presos do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá e recebia os benefícios indevidamente do INSS. Ministério Público e Polícia Federal estimam que os prejuízos causados aos cofres públicos se aproximam dos 40 milhões de reais. Todos os investigados devem responder pelos crimes de estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva, advocacia administrativa, violação de sigilo funcional, favorecimento real e organização criminosa. Caso condenados, podem pegar até 29 anos de prisão. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Pesquisadores iniciam trabalho de campo para criar monitoramento de águas da Amazônia. Renata Martins nos dá as informações. Pesquisadores iniciam trabalho de campo para criar monitoramento via satélite do estuário amazônico. Até o dia 11 de fevereiro, 10 pesquisadores fazem a primeira expedição que visa monitorar áreas alagáveis da Amazônia via satélite. Eles vão passar por Macapá e Santana, no Amapá, seguindo até Santarém e Óbidos, no Pará. O grupo vai coletar dados de vazão, medir a declividade dos rios e perfis de linha de água para validar os dados de satélites da Agência Espacial Francesa e da NASA. O engenheiro cartógrafo do Serviço Geológico do Brasil, Daniel Moreira, explica que os novos pontos de monitoramento serão implementados principalmente em áreas muito afastadas de centros urbanos e em regiões fora do território brasileiro. A bacia amazônica é composta por outros países também. As águas que vêm da Bolívia, da Colômbia e do Peru, elas desaguam no território brasileiro. E com essa informação de satélite, a gente consegue prever que uma grande cheia está ocorrendo fora do país e ela está caminhando para acontecer no nosso território. Daniel Moreira está nessa primeira excursão. Nesta quinta-feira, ele falou com a reportagem e destacou que o trabalho tem como objetivo melhorar a vida de populações ribeirinhas, inclusive as que moram em áreas urbanas. Quando uma cheia já estiver ocorrendo na bacia do Rio Madeira, lá na Bolívia, a gente já vai saber que essa cheia está acontecendo e, em antecedência, a gente vai poder alertar os órgãos gestores para eles poderem dar um apoio à sociedade. A população de Macapá, de Belém, Santarém, são uma região de influência de efeitos de maré e das águas que desagam ali do Rio Amazonas. Essa pesquisa, ela visa justamente analisar a influência dos efeitos de maré para poder melhor dar
uma resposta para eventos extremos, para tanto secas e cheias. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, todos os anos, as populações que vivem próximas às margens do estuário amazônico são afetadas por inundações. Estima-se que atualmente 30% dos habitantes de Macapá e da capital paraense Belém estejam expostos a eventos hidrológicos extremos, como as inundações. O estudo vai utilizar dados de satélite pelos próximos 5 anos para monitorar a extensão das enchentes na bacia amazônica. O trabalho é desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil e um instituto de pesquisa para desenvolvimento da França e conta com a colaboração de universidades brasileiras, entre elas a Universidade Federal do Oeste do Pará. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins. Na Itália, navio com 7.000 pessoas a bordo é bloqueado com suspeita de passageiro com coronavírus. Silvano Mendes nos dá a informação. A epidemia de coronavírus já fez 170 mortos, 38 deles apenas nesta quinta-feira. A Organização Mundial da Saúde está reunida nesta quinta para determinar se a epidemia deve constituir uma emergência internacional de saúde. Mais de 7.000 casos de contaminação já foram confirmados e alguns países começam a tomar iniciativas para não serem atingidos pela epidemia. A Rússia anunciou o fechamento de sua fronteira com a China e vários países começaram a repatriar seus cidadãos. Enquanto isso, a presença de um passageiro com suspeita de contaminação pelo coronavírus a bordo de um navio de cruzeiro na Itália obrigou a tripulação a bloquear o navio com 7.000 pessoas a bordo perto de Roma. O navio da Costa Cruzeiros vinha de Palma de Maiorca e estava programado para realizar uma viagem de 1 semana pelo Mediterrâneo. Os resultados dos primeiros testes feitos na passageira vinda de Macau foram negativos. Da RFI em parceria com a Rádio Agência Nacional. Chega a 55 o número de mortos por causa da chuva em Minas Gerais. O presidente sobrevoou a área nesta quinta. A Defesa Civil de Minas Gerais confirmou a 55ª morte em decorrência da chuva que começou na sexta-feira da semana passada no estado. São mais de 44.000 desalojados e 8.000 desabrigados. Uma pessoa está desaparecida na cidade de Conselheiro Lafayette. A cidade com maior número de óbitos registrados é Belo Horizonte, com 13 vítimas, seguida de Betim, na região metropolitana da capital, com 6 vítimas. O governo do estado decretou estado de emergência em 101 municípios por causa da chuva. 5 decretaram estados de calamidade: Orizânia, Ibirité, Catas Altas, Taparuba e Muriaé. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou que vai adiantar o repasse das parcelas da dívida do estado com os municípios em situação de emergência. Será repassado no dia 31 de janeiro essa primeira parcela, no valor de 336 milhões a todos os municípios do estado. E vamos pagar essa primeira parcela, que está vindo num momento muito adequado para aqueles municípios que foram afetados. E, além disso, resolvemos pagar antecipadamente a parcela de fevereiro, que seria paga no último dia do mês. Vamos estar fazendo o pagamento no dia 12 de fevereiro. Mesmo Belo Horizonte não tendo feito o acordo com o estado sobre a dívida, a capital mineira receberá o repasse de 200 milhões de reais. O prefeito de BH, Alexandre Calil, afirmou em coletiva que a chuva como esta nunca ocorreu na capital. Fiquem tranquilos e tenham paciência, porque o que aconteceu ontem inundaria Paris, Nova York, Boston, qualquer cidade do mundo não resiste a 183 milímetros de chuva em 3 horas. É o maior desastre dessa cidade em 120 anos. E essa situação se resolve com organização, com a interlocução de todos os secretários, com equipamento e com dinheiro. E isso nós vamos fazer. O presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai sobrevoar as áreas afetadas pela chuva em Minas Gerais nesta quinta-feira. O governo federal autorizou o repasse de 7 milhões de reais para Belo Horizonte. A prefeitura ainda informou que imóveis afetados pela chuva podem pedir perdão dos débitos do IPTU de 2020. O prefeito afirmou que o carnaval da cidade está mantido por não depender de recursos públicos. O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais também está disponibilizando uma linha de crédito para apoiar micro e pequenos empresários dos municípios afetados pela chuva. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. E esse foi o Vale Notícias,
o noticiário através da Vale Rádio Web, juntamente com a Rede de Jornalismo Nacional. Voltamos a qualquer momento com mais informações na programação da Vale Rádio Web, a sua rádio na internet. Produção e edição, Célio Birro. Direção de programação, Vilmar de Souza. Muito obrigado a todos e até o próximo Vale Notícias. Vale Notícias.